Bora então ler capítulo 1146 de One Piece. Acho que vai ser um capítulo bem tranquilo, né? O pessoal vai mudar de... Mano do céu! Pois é, um capítulo que tinha tudo pra ser um capítulo tranquilinho, trouxe ali algumas informações extremamente interessantes. Se você curte One Piece, já chega aí deixando o like no canal e bora falar desse capítulo 1146. Primeiro, quando a Gunko apareceu ali nos Piratas do Kron, né, ou Colon, como vocês preferirem, eu imaginei que, primeiro, a reação dela ao ver o Brook, ela ficaria meio do tipo em choque, mas aparentemente ela reconheceu, né, você vê que ela puxa o chapéuzinho pra baixo quando vê o Brook, e ela não se identifica como humana, até porque ela é uma deusa. E eu tô começando a entender o porquê ela se identifica como deusa e porque os outros se identificam como deuses. E esse capítulo deu a entender o motivo. Mas o que eu achei legal foi que eles que são os mais fracos do bando, por assim dizer, não fugiram da batalha. E faz muito sentido eles quererem pegar as crianças, até porque no final do capítulo a gente tem os Somers falando, né, da questão do rei Harold, né, que eu vou falar mais sobre isso, Haraldão, que eles querem que os gigantes sejam mercenários, escravos guerreiros, né, que trabalhem para o governo. Quem tiver os gigantes como aliados terá uma enorme vantagem na batalha que está por vir. Como eles não conseguem pegar os gigantes grandes, os adultos, eles vão pegar as crianças. E o que eles vão fazer para que essas crianças fiquem poderosas? Exatamente aquele experimento que o Caesar estava fazendo em Punk Hazard da gigantificação. Eles vão acelerar o processo de gigantificação deles, fazendo com que eles fiquem adultos, amadurecendo eles e deixando-os mais poderosos ainda. E tendo ali o conhecimento do Vegapunk, é possível que a ideia deles é pegar essas crianças, deixar elas adultas, mais fortes e com os mesmos poderes dos serafins. Então imagino que os Goroseis estão pensando nessa estratégia, por isso que é mais fácil levar as crianças do que levar os adultos. E vendo isso, Nami não aceitou, porque o negócio é o seguinte: não mexe com criança na frente da Nami e nem com o dinheiro dela, que a bichinha fica braba, invocou os Zeus ali, foi pra cima. Cara, eu gostei dessa batalha aqui, deles indo pra cima dela, da Nami atacando e depois desviando, colocando o Brook como escudo, do Usopp atacando. Eu achei muito bacana eles indo pra cima. E é legal esse discurso dela, né? Um certo dia o mundo simplesmente desapareceria e ou pelo menos era isso que deveria acontecer. Ou seja, ia acabar tudo e ninguém ia ficar sabendo de nada. Mas alguns humanos perceberam isso e anunciaram para o mundo. E aí mostra o Clover, a Nico Ovia e o Vegapunk, né? Isso confirma a teoria do fim do mundo, mas essa de o mundo simplesmente acabaria, não acho que é algo do tipo o mundo vai explodir. Mas é mais um sentido, o mundo como conhecemos hoje simplesmente acabaria, né? Então viria uma nova ordem, um novo mundo, algo diferente do que é mostrado hoje no mundo de One Piece. E por que que eu acredito que ela se considera uma deusa? Você vê que assim que o Usopp atinge ela, ela se regenera. E esse poder de regeneração extremamente rápido é muito semelhante ao poder de regeneração dos Goroseis e que deve estar diretamente ligado com Imu-sama. Então eu imagino que Imu-sama é a pessoa que cria deuses, né? Imu-sama, o criador de deuses. Por quê? Ele consegue dar essa imortalidade para as pessoas. A gente viu com os Goroseis, o único que conseguiu matar os Goroseis foi o próprio Imu-sama quando retirou essa imortalidade do Saturno, né? Que o Saturno simplesmente virou pó. Então imagino que Imu-sama faz isso, ele escolhe pessoas de acordo com, vai saber o que, concede imortalidade a essas pessoas. Então você vê que os Goroseis têm essa imortalidade, a Gunko tem, imagino que todos os Cavaleiros de Deus tenham essa imortalidade também. O Shanks é a prova de que ele não é um cavaleiro de fato, né? Porque se ele fosse,
O braço dele teria voltado ao normal. E uma coisa que me deu um estralo, assim, você vê que ela já tinha citado isso quando... Na verdade, o Loki tinha citado isso quando algum estava atacando ele, e foi citado novamente isso. Ela vai socar o Sop, a seta mostra exatamente aonde ela vai atingir, né? Isso já tinha sido citado com o Loki. Eu não tinha tido esse insight, mas me lembrou a luta do Luffy contra o Fugitora, que o Luffy, quando ele lutar com o Fugitora, eu vou socar do lado esquerdo, hein? Pá, eu vou socar do lado direito, hein? Pá, eu vou socar com chute, hein? Pá! Então, é muito isso. Ela vai avisando aonde ela vai atingir, mas eles não conseguem escapar, porque se ele desvia dessa seta, já vem outra seta aqui, vai outra seta ali, e é isso, a seta vai apontando. E aí, tem uma fala aqui que eu achei muito interessante. Uma enorme batalha que irá engolir o mundo está para começar. Eu ainda espero ver o eclipse total em One Piece. Porque Barba Negra precisa de escuridão, né? A fruta da escuridão. No escuro, provavelmente ele é mais poderoso, não à toa ele jogou aquele véu em cima do Barba Branca, né? Agora imagina o Barba Negra num eclipse total, onde o mundo está na escuridão. Então o mundo se torna o tapete em cima do Barba Branca. Na verdade vai ser um tapete em cima do mundo, né? Enfim... E aí o Barba Negra vai ter o poder total, né? E aí essa batalha que irá engolir o mundo pode ser uma batalha que vai englobar o mundo todo, em que todo o mundo vai estar nessa batalha, ou de alguma forma vai estar envolvido com essa batalha, né? Porque o lado que era para estar iluminado pelo sol vai estar escuro, então vai ser um eclipse total no mundo, né? Alguns instantes em que o mundo estará total engolido na escuridão. E aí, depois que o Luffy derrotar Imu-sama, depois que o Luffy derrotar o Barba Negra, o eclipse vai acabar dando a sensação de ser um novo amanhecer. Isso vai ser algo interessante de se ver. Outra cena que eu não posso deixar de citar, cara, eu achei muito bacana você ver o Loki e o Luffy, os dois caídos, extremamente estufados depois de comerem pra caramba. Eu continuo achando que de alguma forma o Luffy vai conseguir ganhar o coração do Loki e perceber por quê. Essa história do Rei Haroldão aí tá muito estranha, cara, muito estranha, né? A Gonko aqui tá tentando levar o Kron também, e aí a gente tem a parte final deles falando que quem tiver ali é o Baf do lado, vai ser um grande aliado. Tem o Kiringan pegando ali o Dengomusha aparentemente pra dar uma mensagem que todo mundo vai ouvir, né? Ele vai falar alguma coisa que Elbaf inteiro vai ouvir. Eu não sei se ele tem o poder de fazer o Elbaf inteiro adormecer. Então, temos que aguardar para ver o que vai ser aqui, né? Mas essa fala final do Somers me deixou um pouco curioso, né? Um dia, os gigantes que já sacudiram esse mundo com sua força brutal. Ele tá falando assim, para com essa história de escola, biblioteca. Que porra é essa? Gigante não é pra estudar, não. Gigante é máquina de guerra. Vocês são fortes, são os guerreiros, são poderosos. Vocês têm que ser soldados mercenários, né? Vocês serão os nossos soldados mercenários, não é mesmo, Rei Harald? E aí você... Opa, então quer dizer que o Rei Harald tinha ali um conluio com os Cavaleiros de Deuses, com o governo mundial? E ele fala, Harald, esse desgraçado, acabou metendo os pés pelas mãos. Provavelmente, a culpa do Rei Haroldão morrer foi sim do Loki, mas não da forma como a gente pensa. E aqui eu vou jogar uma hipótese que pode ser confirmada ou não nos próximos capítulos, mas de qualquer modo, antes de eu falar, é meio triste ver a Nico Robin vendo ali o Sal tomando um sacode e não poder fazer nada para ajudar ele, porque ela precisa se esconder no cabelo dele para poder salvar as crianças. Mas, imagino que sim, o Haroldão ele ajudava o governo mundial, prometia o governo mundial, era meio que um acordo pro governo mundial deixar Elbaf em paz. Sabe, do tipo assim, olha, quando chegar a hora, os meus gigantes vão ser aliados do governo mundial, mas eu preciso que vocês deixem Elbaf em paz. Mas em algum determinado momento, o Loki talvez tenha descoberto isso, alguma conversa que o Haroldão tava tendo com o pessoal do governo. O Loki descobriu isso, peitou ele e falou, nossa, estou decepcionado com você, pai. Você, eu achava que era forte, você é só mais um escravo do governo. E aí, numa outra reunião que teve com o governo mundial, o Rei Harold conversando com alguém do governo mundial, e aí o Haroldão chegou e falou que não ia fazer nada por causa do Loki. O Loki tava lá ouvindo a conversa escondido,
perceberam que ele estava ouvindo escondido, puxaram ele para dentro da sala. Aí foi quando o Jaru chegou, né? Aí o Jaru se tornou o traidor, porque o Jaru mostrou que o rei Harold tinha a intenção de trair o governo mundial. O Loki ficou nervoso com o Jaru, pegou a espada do Harold para matar o Jaru, porque o Jaru era o traidor. Só que aí mataram o Harold e colocaram a culpa no Loki. Então o Jaru acabou saindo como sendo o cara que tentou salvar o rei Haroldão, enquanto o Loki foi o cara que tentou matar o Haroldão, sendo que na verdade o Loki era o cara que estava do lado do pai dele. Então super imagina a cena do rei Haroldão morrendo nos braços do Loki e depois, sei lá, tipo, o pessoal chegando e vendo lá o Jaru com a espada na cabeça e o Loki segurando o corpo do rei Harold, falando que o Loki matou ele a sangue frio, né? O Jaru chega, não, foi ele que matou a sangue frio. Cara, eu super visualizo essa cena de traição, é tipo novela mexicana, né? Mas enfim, temos que aguardar para ver quais serão as cenas dos próximos capítulos, e você já fique à vontade para deixar aí quais são as suas hipóteses e teorias para o One Piece. Se você acha que essa morte do rei Haroldão aí foi desse jeito, se você tem alguma outra hipótese, fique à vontade para comentar. Os comentários são sempre muito bem-vindos. Vejo você no próximo capítulo, e é isso. Beijo no coração e tchau, tchau.